Olá, queridos pais e ou responsáveis, os nossos alunos do ensino médio. Saudações a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma aula, de informação sobre ensino religioso e coisas concernentes ao campo do ensino religioso, Mais propriamente dito, falando sobre diversidade cultural e religiosa no Brasil, no mundo, Com foco mais aqui no Brasil, nossa pátria amada. Esta é uma videoaula que estaremos falando sobre esse tema, os diferentes textos sagrados escritos. Porque existem contos sagrados que não são escritos, como nós já falamos aqui anteriormente, nas videoaulas anteriores. Exemplo, as religiões de matrizes africanas não têm textos escritos. Eles têm os mitos que são falados, são ensinados, mas não são escritos. Os nativos americanos, principalmente, da América do Norte, do Central e do Sul, também não têm nenhum texto escrito. Todo o conhecimento no campo religioso deles próprios são transmitidos de forma oral. Mas há as grandes religiões que têm os seus textos sagrados escritos. E é disso que eu quero falar. Estamos aqui usando esse material didático espetacular da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Esse material que está na tela de vocês. Material muito bom. Conteúdo maravilhoso. Esse material tem o seu tema principal, o título, tema, como queira, que é o ensino religioso, diversidade cultural e religiosa. É o que estamos trabalhando, a vocês. Estamos apresentando evidências dessa diversidade cultural e religiosa aqui nesse trabalho que eu estou fazendo. Lembrando sempre que essas videoaulas consistem em informações direcionadas aos pais e ou responsáveis dos alunos. Não é propriamente dito para alunos, mas serve também como informação, como aula, inclusive, Aluno que entrar aqui no canal Professor Gilberto Souza Ensino Religioso e acessar essas videoaulas, aprenderão muito, porque não deixam de ser aulas, sobre diversidade cultural e religiosa. Mas, como eu estou fazendo um trabalho específico para término de curso de ciência da religião, dentro dos parâmetros da instituição, no que diz respeito a estágio para o ensino médio, e como nós sabemos, a pandemia não está permitindo, as escolas funcionarem normalmente, por causa dos protocolos de segurança, é claro. Então, foi aberto, foi criada essa nova forma de trabalho online, à distância, a partir de nossas casas, em home office. Então, eis aqui o meu trabalho. Estou fazendo a partir de casa, com muita pesquisa, muitas horas de estudo, de pesquisa, separação de material e gravação de videoaula. Depois que a gente grava a videoaula, a gente ainda precisa editar, e depois subir na rede, como eu uso o canal do YouTube para apresentar para vocês. E é isso daí. Vocês devem ter observado que eu estou apresentando um estudo que ele tem uma lógica, uma sequência, Espaços sagrados, templos para reunir as pessoas
no local sagrado. Agora, os diferentes textos sagrados escritos. Por que eu estou fazendo assim? E por que eu escolhi esses temas? Porque eu acredito ser de grande importância para todo brasileiro que tem interesse na espiritualidade, nas religiões, no conhecimento do ensino religioso, no conhecimento relacionado às religiões. Então, eu acredito serem temas muito pertinentes para o crescimento acerca do conhecimento dessas coisas. Ok? Dito isto, vou estar começando usando a minha metodologia que eu uso sempre, que é leitura e explicação do texto. Ok, queridos, queridas? Vamos lá. Os diferentes textos sagrados escritos. Eu já falei, esse material é da Secretaria de Educação do Estado do Paraná. Foi compilado, preparado por muitos profissionais da área de ensino religioso do Estado do Paraná. E este tema que ora estaremos abordando foi preparado pela professora Carolina do Rócio Nizer. Ok? Olha o nome dela aqui, ó. Então, tudo que vamos estudar aqui nesse tema é de responsabilidade da professora Carolina do Rócio Nizer. Ela é a acadêmica, professora que preparou esse material e nós vamos fazer uso dele para aprendermos um pouco mais sobre o tema, os diferentes textos sagrados escritos. Ok? Vamos lá. O que faz com que um texto se torne sagrado? Uma boa pergunta, uma ótima pergunta a ser respondida e elucidada para todo aquele que tem essa curiosidade. Quando isso acontece? A primeira pergunta, o que faz que um texto se torne sagrado? Quando isso acontece e de que forma isso acontece? São 3 perguntas básicas que pretende-se responder no estudo do tema. Desde o início dos tempos, o homem é a humanidade, o ser humano, né? Homem aqui genérico. O homem sempre procurou se comunicar e registrar seu cotidiano, utilizando-se primeiramente dos desenhos, como foi mostrado em aulas anteriores, desenhos rupestres nas cavernas, né? Que representam a crença, representa ritual dos povos daquela época, né? Com o passar do tempo e o acúmulo de informações, a sociedade passa a utilizar registros através de códigos, que hoje chamamos escrita. O conjunto desses escritos é conhecido como texto, que significa tecido ou entrelaçar várias palavras para obter um todo. Vou repetir essa leitura. O conjunto desses escritos é conhecido como texto, que significa tecido ou entrelaçar várias palavras para obter um todo. De uma maneira geral, a expressão texto designa um enunciado qualquer, oral ou escrito, longo ou breve, antigo ou moderno, ok? Embora a palavra texto tenha como referência o conjunto verbal, podemos ampliar esse conceito, texto no caso, né, o conceito de texto, para imagens, charges, transmissões orais e etc. Ou seja, o texto é um processo de signos, sinais, né, que tendem a transmitir uma ideia ao seu leitor. Ok? A professora está explicando que texto não é só escrita, né? O texto é todo um conjunto que transmite uma ideia, que transmite uma mensagem para o leitor. E esse conjunto pode ser composto de signos, que são sinais, né? Através da escrita, através de desenhos, imagens, charges, transmissões orais, enfim, tudo isso está envolto no contexto da ideia de texto, ok?
Vamos conhecer a função do texto sagrado escrito? Vamos sim, professora. É claro. É nosso objetivo, né? Podemos dizer que os textos sagrados escritos têm a função de registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante, ou seja, a experiência religiosa que fundou aquela tradição religiosa, né? Assim, a religião organiza sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens, entre outras coisas. Bom, só nessa introdução aqui sobre os textos sagrados a gente já aprende muito mesmo. Olha, eles têm a função de quê? Em primeiro plano, registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante, né? Ou seja, alguém teve uma ideia sobre uma divindade, aquele grupo começa a cultuar, começa a acreditar em coisas relacionadas àquela entidade ou àquela divindade, aquele ser imaterial, né? Enfim. Logo, começam a ter experiências, né? Logo começam a ter ideias que possam organizar essa nova perspectiva acerca desse ser, dessa entidade, desse ambiente sagrado dos quais eles consideram, enfim, tudo isso. E eles então, para não perder de vista tudo isso, aí começa a se escrever. Isso é usado, né, a registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa que fundou essa tradição religiosa, né? Qual foi a experiência que o primeiro fundador dessa tradição religiosa, essa seja ela qual for, né, teve? Como foi? Os principais fatos. Então, registra-se para não se perder na história. Assim, a religião organiza sua estrutura religiosa, seus rituais, né, cultos, símbolos que representam essa fé, as mensagens transmitidas, entre outras coisas. Ok? Continuando, então, a leitura. Comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião também é um outro fim, né, do qual se escreve um texto sagrado. Comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, inclusive aqueles que virão ainda, né, daqui 50, 100, 200, 500 anos, 1000 anos, como é o cristianismo, 2000 anos, né? Há outras religiões que também escreveram e que dura aí centenas até milênios, né? A fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos. Observe que é para tudo isso. A função do texto sagrado é para todas essas coisas. Também atualizar a experiência original no tempo e no espaço. Afinal, independente do período, o texto sagrado mantém a mesma estrutura, sendo utilizado para orientar a vida do homem nos cultos e na educação religiosa. Isso daqui é de extrema importância, uma dos porquês, uma das utilidades, um dos afins de um texto sagrado, né? Atualizar a experiência original no tempo e no espaço, afinal, independente do período histórico, cultural, geográfico daquele grupo, o texto sagrado mantém a mesma estrutura, ou deve manter a mesma estrutura, deve ser preservado o original, a mesma estrutura, sendo utilizado para quê? Para orientar a vida do homem nos cultos e na educação religiosa, tanto daqueles que estão praticando quanto daqueles que ainda hão de praticar. Principalmente se essa religião, essa religião mesmo, né? Se ela for proselitista, daquela que gosta de fazer
prosélitos, que gosta de trazer mais pessoas, de converter pessoas para a sua expressão de fé, para a sua crença, suas crenças, né? Outro fim, certificar por meio de seus escritos as experiências religiosas do grupo em todos os tempos. Bom, resumindo aqui essa parte aqui interessante, né? Vamos conhecer a função do texto sagrado. Conhecendo aqui as funções do texto sagrado, eu posso resumir dizendo o seguinte: é algo que se constata, né? Uma constatação que os textos sagrados devem ser mantidos originais desde sua fundação, desde a fundação dessa tradição religiosa. Ele deve ser mantido intacto no idioma original que foi escrito. Ele deve ser mantido original a partir da cultura do povo que iniciou essa tradição religiosa, seja ela qual for, né? Eu poderia dar exemplos aqui, como o hinduísmo, né? Os Vedas, que são os livros sagrados do hinduísmo, escritos em sânscrito, assim também como o budismo, né? Os textos sagrados acerca dessa tradição religiosa, que o budismo nem se considera religião, se considera mais uma filosofia de vida, assim como o confucionismo e o shintoísmo também, mas no caso do budismo também tem escritos sagrados, que são conselhos e ensinamentos do Buda, escritos no original, em sânscrito. Pode ser traduzido, professor Gilberto? Sim, pode ser traduzido. Porém, com o devido cuidado de manter a tradução dentro dos conceitos originais da cultura daquele grupo que fundou essa tradição religiosa e dentro do contexto original da língua materna daquele escrito sagrado. Ok? Transliterar, pegar o texto e transferir para as letras do idioma que quer ser traduzido, né? Exemplo, se eu pego lá em sânscrito algum texto e eu quero traduzir para a língua portuguesa, então qual é o meu papel como tradutor? Buscar na língua portuguesa palavras que se aproximem o máximo possível daquela palavra que está escrita em sânscrito, buscando preservar não só a palavra no sânscrito, mas o sentido original dentro da cultura, dentro do contexto daquele escrito sagrado ali em sânscrito, por exemplo, que eu estou dando um exemplo aqui, dos Vedas ou dos escritos de Buda, né, acerca de Buda e tal, enfim, dos ensinamentos dele. Então, eu estou falando para você aqui, querido, te passando essa informação, né, a nível de conhecimento acerca dos escritos sagrados. Vamos conhecer a função do texto sagrado escrito. Qual é a função? Eis a função, ou as funções, né? Registrar a tradição religiosa como forma de preservar a experiência religiosa fundante. Assim, a religião organiza sua estrutura religiosa, seus ritos, símbolos, mensagens. Manter a tradição, comunicar a experiência religiosa aos fiéis da religião, a fim de que o divino se faça presente para o homem religioso e o grupo encontre orientações e ensinamentos, ou seja, para que futuros fiéis continuem guardando os ensinamentos das experiências religiosas fundantes, ou seja, aquelas experiências iniciais dessa tradição religiosa, é necessário que se mantenha os textos sagrados no original e, quando traduzidos, é disso que eu estou falando, quando traduzidos, que sejam cuidadosamente preservado o sentido original, o contexto cultural original pelo qual aquele texto foi escrito, ok? Eu vou dar um exemplo aqui
que é a questão do cristianismo, que entrou em Israel, os romanos entraram em Israel, pegaram a fé judaica através do Messias e Yeshua, como falei na aula anterior, aí pegaram os textos sagrados dos judeus, que era escrito em hebraico antigo, e os que foram escritos pelos discípulos de Yeshua, pelos apóstolos, foi em grego koiné, e depois traduziram também, não só o que estava escrito, mas traduziram e traduzem até o dia de hoje também o sentido cultural. Ou seja, quando traduzem, eles não preservam o sentido cultural original do texto. Eles não respeitam, não preservam, não guardam isso. De maneira que quando um brasileiro pega uma Bíblia para ler, ele olha e dentro da escrita da língua portuguesa, quando ele lê, ele enxerga ali uma cultura brasileira. Ou no máximo uma cultura europeia. Ele não consegue observar que aquele livro sagrado, a Bíblia, né, é um livro que provém de um povo que está no Oriente Médio, tem uma cultura totalmente diferente e que foi escrito em uma língua totalmente diferente. Não, a tradução ela é tão... Ela assim, fugiu tanto da realidade dos textos originais que quem lê imagina até que foi escrito por um brasileiro há pouco tempo atrás, né? Espero que você tenha entendido a minha colocação, a minha explicação aqui sobre a função do texto sagrado escrito. Vamos seguindo adiante. Textos sagrados escritos ainda, né? Nosso outro subtópico aqui. Os textos sagrados escritos para algumas tradições religiosas são criados a partir da manifestação. Bom, aqui nesse item aqui pretende-se responder como acontece, né? Olha lá, os textos sagrados escritos para algumas tradições religiosas são criados, ou seja, como são criados? Eis aqui a resposta. São criados a partir da manifestação e ou inspiração divina. Ou seja, o próprio divino se faz presente de alguma maneira para enviar a mensagem ao homem religioso, geralmente ao sacerdote, né? Ou àquele que teve a primeira experiência fundante dessa tradição religiosa. Ok? No caso de Moisés, por exemplo, para o judaísmo, no caso de Maomé, para o islamismo, no caso de os escritos, ensinamentos de Buda, não teve experiência com nenhum Deus, mas ele alcança o Nirvana através da busca pelo conhecimento, pela sabedoria e entendimento das coisas, e tudo que ele ensina está escrito, e ele, como fundante, né, dessa tradição, que eu não diria nem religiosa, mas de uma tradição filosófica de vida, né? Enfim, acho que você conseguiu entender. No entanto, é importante lembrar que alguns textos sagrados não nascem necessariamente sagrados. Ou seja, alguns não nascem assim, já nasce sagrado, né? É isso que a professora está dizendo. Mas se tornam sagrado à medida em que o grupo encontra nos textos escritos elementos que os unem em um mesmo ensinamento, apresentam valores comuns e auxiliam o homem religioso a experimentar a manifestação do sagrado. Ok. Então, eis aqui uma questão interessante, legal, né? Muito legal. Um texto que ainda não é considerado sagrado, mas ele pode se tornar sagrado. Como isso poderia acontecer? Eis aqui. Se tornam sagrados à medida em que o grupo, aquele grupo de pessoas que estão ali em torno daquele texto, né? Estão interessados no que está escrito ali. Quando esse grupo encontra nos textos escritos elementos que os unem em um mesmo ensinamento, ou seja, se um texto tem ali um ensinamento que pode surtir um bom efeito para todo o grupo, unindo-os em torno desse ensinamento, então isso já pode ser uma contribuição para considerá-lo
sagrado apresentam valores comuns, ou seja, valores éticos, morais, comportamento, que falam do comportamento humano, né? Da convivência mútua na sociedade, e auxiliam o homem religioso a experimentar principalmente a manifestação do sagrado. Esse último aqui, então, deveria ser o primeiro, o top 10, né? Entre os 10, ele ser o top. Texto que auxiliam o homem religioso, homem aqui genérico, homem ou mulher, né? Jovem, criança, adulto, enfim, religioso, a experimentar a manifestação do sagrado. Esse aqui é o principal item de que se deve ter em mente para considerar um texto sagrado. É quando o grupo percebe que esse texto os auxilia a experimentar a manifestação do sagrado, do transcendente, da divindade, daquela entidade adorada, enfim. Ok? Então, eis aqui uma coisa interessante acerca de textos sagrados. Eles podem não nascer já sagrados, mas podem se tornar sagrados se tiverem essas coisas aqui, essas características aqui que foi apresentado, né? Também, outra forma de um texto se tornar sagrado é após a morte do líder. Isso aqui acontece muito, né, na humanidade. Como exemplo, após a morte do Buda, como eu já havia falado, seus ensinamentos foram organizados e transformados em livros pelos seus seguidores e são tidos como sagrados, né? Os conteúdos encontrados nos textos sagrados são variados. É difícil descrever no que consiste cada um de forma geral. Por isso, vamos conhecer alguns textos sagrados e um pouco do seu ensinamento. Ok, agora vamos partir para textos sagrados específicos, né? Começando aqui pelas pinturas rupestres, né? Texto sagrado, imagens, desenhos, pinturas, entre outros. No período em que se faziam pinturas rupestres, os homens não possuíam o domínio da escrita ainda, né? Letras, palavras, tal. E registravam seu cotidiano por meio de desenhos feitos nas paredes das cavernas. Acredita-se que o homem, ao desenhar nessas paredes, entrava num processo de transe e expressava seu desejo que, geralmente, estava ligado à garantia de uma boa caça. Então, os desenhos praticamente são interpretados como uma expressão religiosa, uma crença. Ao desenhar na parede o animal, é como se eles passassem a ter poder sobre aquele animal, né? Facilitando assim a caça, né? A garantia, né, de uma caça, de uma boa caça. O homem pintava o animal da maneira como o via, né? Naturalismo no caso. As pinturas retratadas na parede da caverna quase sempre eram de animais como veados, cavalos, mamutes e javalis, com ferimentos mortais de lanças que o próprio ser humano atirava. É por aí que se imagina ser um ritual, né? O fato de retratar lanças atiradas nos desenhos de caça era na crença de que, ao fazê-lo, facilitaria o domínio sobre a presa, sobre o animal. Os desenhos eram feitos em rochedos e paredes de cavernas, utilizando recursos da natureza, como, por exemplo, o carvão, a seiva de plantas e de frutas, argila e etc. Fica muito evidente nesta afirmativa aqui da professora que os desenhos eram feitos antes de sair para caçar. Porque se eles acreditavam que ao desenhar o animal e ao desenhá-lo atravessado por uma lança, isso daria para eles poder sobre o animal e facilitaria a caça, então é óbvio que eles desenhavam antes, faziam todo um ritual, né, do ponto de vista religioso aqui, para depois irem à caça. Ok? São curiosidades interessantes, né? Aqui, atividades, não faremos, então vamos aqui para um outro tópico. Que tipo de texto são as mandalas?
Eis aqui uma imagem de uma mandala, né? E vamos à frente. As mandalas também são formas de textos pictóricos, pois têm como finalidade passar ensinamentos religiosos. Elas provêm da língua sânscrita e significa círculo sagrado. Mandala, né? Círculo sagrado. As mandalas são uma forma de retratar o encontro entre a manifestação do sagrado com o homem, com o ser humano. Podemos citar como exemplo a roda da vida, que são as 6 esferas em que o ser humano pode renascer na tradição religiosa budista. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 esferas. Como se fossem 6 ambientes desenhados aqui, retratando cada um dos ambientes, as esferas em que o ser humano pode renascer. Ok? Isso é uma crença budista. A imagem ao lado, esta, mostra no meio Yama, tido como um juiz que julga os mortos. Ele segura o círculo dividido em 6 partes. Ok? Saiba mais. O demônio é Yama, juiz dos mortos, e cada fatia do desenho representa uma esfera da vida. Fatia é essa aqui, ó. Aqui tem um retângulozinho, aqui tem outro, aqui tem outro. Escuro assim fica mais fácil enxergar. Aqui tem outro, enfim, são 6 esferas, 6 ambientes. A cada fatia do desenho representa uma esfera da vida. A esfera dos deuses, que são venturosos, mas perigosamente complacentes. A esfera dos titãs ou semideuses, que são poderosos e ricos, mas dominados pela inveja, pelo ciúme e pela ganância. A esfera dos seres humanos, a esfera dos animais, que são movidos pelos instintos e têm pouca liberdade. A esfera dos espectros famintos, cujos ventres enormes, as bocas e olhos insignificantes sugerem um desejo insaciável. E a esfera dos seres infernais, que são consumidos pelo ódio contínuo. No centro ou eixo do círculo encontra-se um círculo menor contendo um galo. Ali, ó. Aqui, pequenininho aqui dentro, né? Um porco e uma cobra, perseguindo-se uns aos outros em círculo. Eles simbolizam as forças que mantêm as pessoas na roda sansárika da existência. O galo representa a ganância, o porco a ignorância e a cobra o ódio. Quem afirma isso é Novak, 1999, página 110. Ok. Aprendemos, né? Pulamos aqui a atividade e vamos para os livros sagrados. Os livros sagrados são textos escritos que, em seu significado religioso, apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também o momento de registro histórico da religião, viu? Como falamos já anteriormente. Os livros sagrados adquirem uma importância histórica insubstituível e tornam-se confirmação da origem sobrenatural da religião, da origem divina da mensagem, e colocam-se também, por consequência, como tutela da ortodoxia. O que é tutela da ortodoxia? É o guardador dos princípios iniciais. Ser ortodoxo é ser defensor dos princípios iniciais. Quais foram os primeiros princípios? Quais foram os princípios que deram fundamentação, que fundamentaram, que fundaram também, né? Que fundaram esta tradição religiosa. Então, aquele que guarda esses princípios é chamado de ortodoxo. Então, os livros sagrados auxiliam na tutela
dos fundamentos dessa tradição religiosa. Por quê? Porque neles estão contidos todo o contexto da experiência religiosa do fundador ou dos fundadores, a cultura envolto em redor dessa situação inicial, o tempo histórico, os principais fatos, principais experiências, como surgiram as liturgias, como foi aceito por aquele grupo, enfim, todos os detalhes que dão a fundamentação e que fundaram, né, essa tradição religiosa. Ok? Então isso é ser ortodoxo, isso é ter a tutela ortodoxa. Então os livros sagrados existem para isso, né? Aquelas religiões que têm os livros sagrados, uma das principais funções desses escritos sagrados é exatamente essa. É uma das principais, né? Para as tradições religiosas, os livros sagrados devem ser preservados para não comprometer o ensinamento da própria divindade. Devem ser preservados, como eu havia dito anteriormente, na explicação da tradução, quando tiver que fazer uma tradução, o que se deve preservar principalmente? Né? Os ensinamentos dentro do contexto original daquela tradição religiosa. Por isso, com a intenção de preservar a unicidade, as religiões estabelecem critérios para a interpretação e compreensão dos livros sagrados, que geralmente são, ou seja, para não comprometer o ensinamento da divindade que estão contidos no texto sagrado, as religiões estabelecem critérios para a interpretação e compreensão dos livros, que geralmente são: o livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado. Isso aqui é chave de ouro para quem quer seguir uma religião. Apresenta a experiência religiosa sagrada. A mensagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo, mesmo o texto sendo escrito em um período que não é o atual. Sua experiência religiosa revela significado e orientação para o grupo religioso que a segue. Gente, isso daqui é de extrema importância. Eu vou repetir o que falei anteriormente. Falei em aulas anteriores. Se você, querido ouvinte, espectador, não segue nenhuma religião e resolver seguir, aprenda isso aqui já de antemão. O livro sagrado daquela religião é o texto magno, é a bússola, é tudo o que você precisa para aprender sobre o Deus que se adora naquela religião, sobre o comportamento do novo crente, o comportamento daqueles que fazem parte daquele grupo, como proceder diante dessa divindade, como cultuar a ele, enfim, tudo isso está contido no livro sagrado e que deve ser respeitado 100%. Ninguém deve pensar em mover alguma coisa desse texto sagrado, mudar alguma coisa. E você pode já de imediato falar: mas Gilberto, estamos em tempos modernos, olha o que a professora está dizendo. Isso aqui é conceito unânime entre acadêmicos de ciência da religião, que estudam as religiões. O texto sagrado de cada religião deve ser respeitado na íntegra. Se você não concorda, então não vá fazer parte daquele grupo, daquela tradição religiosa. Vá para outro, onde você consiga se adequar. Se não conseguiu nenhuma, fazer o quê? A menos que você crie uma nova religião. Eu já falei em aulas anteriores que, do meu ponto de vista, seria impossível. Ok? Uma outra coisa que ocorre, que eu como professor e pesquisador, estou pesquisando ainda mais sobre isso, porque me inquieta muito. É o fato de, exemplo aqui, que é um exemplo magno, o cristianismo, né?
O camarada olha um grupo de cristãos, aí vai para lá. Eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia como livro sagrado, como texto sagrado. Mas o camarada lê, interpreta ali como ele lê na língua portuguesa, aí já recebe uma interpretação um pouco distante da realidade, porque não está escrito no hebraico e não tem um professor de hebraico para ensinar para ele, então ele já pega a Bíblia escrita na língua portuguesa e já interpreta ali como se fosse um brasileiro que tenha escrito, e ele traduz de acordo com a cultura dos brasileiros, do convívio dele, e ele começa a ensinar alguém que ele está, que faz parte daquele grupo, olha e começa a não concordar com ele. Aí sai dali e vai para o outro lado da rua, é só uma colocação, e aluga um espaço, levam a Bíblia debaixo do braço e abre lá um espaço, coloca lá e agrega um grupo de pessoas e começa a ensinar de outra maneira, usando o mesmo livro. Ou seja, isso aí me inquieta muito. Por quê? Por causa desse conhecimento. Se o texto sagrado de uma religião não pode ser modificado, ele tem que ser estudado a fundo para que haja uma interpretação correta do que o texto realmente está ensinando a partir do ponto de vista de quem escreveu, porque quem escreveu estava lá no início, quando essa tradição religiosa foi fundada, ele teve a experiência religiosa, então é ele quem sabe como é que essa entidade ou esse ser divino, esse ser metafísico se manifesta, como é que ele quer ser adorado, como ele quer ser cultuado, o que ele requer dos seus adoradores. São eles que sabem, aqueles que estavam lá no início. Aí quem está 1000 anos depois, 2000 anos depois, que pega esse texto e quer seguir a esse mesmo ser lá, essa mesma entidade, esse mesmo Deus, ele deve interpretar do texto original com o ponto de vista de quem escreveu, com a cultura daquela pessoa, com o tempo histórico daquela pessoa, e não com a atualização de hoje. Espero que você tenha me entendido, e desculpe aí eu ficar um pouco afoito aqui, né? Porque isso me inquieta muito, muito mesmo. As pessoas pegarem Bíblias da língua portuguesa e traduzirem e fazerem exegese conforme sua mentalidade de hoje, com o contexto da cultura dos brasileiros, ou seja, lá das Américas, da Europa, enfim. Ninguém pensa, ou seja, a grande maioria, desculpa, né? A grande maioria não pensa assim. A Bíblia foi escrita em hebraico. Alguns poucos textos em aramaico. Novo Testamento todo em grego koiné. Então eu devo estudar os originais junto com a cultura de quem escreveu, o que ele estava tentando transmitir para quem ouviu ele na época ou para aqueles a quem o texto foi direcionado, para depois eu trazer para o meu tempo e ver em que dá para me encaixar nisso daí. Esses ensinamentos dá para se encaixar 100% na minha vida? E quando eu falo ensinamentos, são de cunho ético e moral. Não estamos aqui nos referindo a usos e costumes de roupa. Não é isso. A grande questão hoje da religião cristã, as divergências estão em torno principalmente de usos e costumes. Isso para os mais leigos, né? Para os que estudam mais, eles ficam divergindo em doutrinas bíblicas sem, contudo, avaliarem o que o povo da Bíblia acredita de verdade e o que eles transmitiram através do livro sagrado escrito por eles. Eu estou me referindo aqui à Bíblia, e o povo da Bíblia são os judeus, os israelitas. Começa com Moisés e perpassa a história por muitos escritores, mais de 40 escritores, Novo Testamento, Yeshua judeus, discípulos judeus, escrevem para judeus e para não judeus, mas falando da cultura deles, do Deus deles, da crença deles, da expressão de fé deles, enfim. Porém, chega aos nossos dias e a gente pega uma Bíblia hoje, olha, e parece que foi escrito por um brasileiro alguns anos atrás, partindo do pressuposto da cultura dos brasileiros, né? Enfim, só que afirmando
que a professora Carolina aqui nos ensinou, está nos ensinando que textos sagrados não devem ser modificados, devem ser lidos, estudados, interpretados no seu texto e contexto original e ser seguido da maneira que foi ensinado pelo texto. A narrativa da escrita é sagrada e não científica. Isso aqui é bombástico para a gente aprender, né? Muito interessante. Não tente avaliar nenhum texto sagrado de nenhuma tradição religiosa do ponto de vista científico. Não faça isso. Isso é um erro a não se cometer. É isso que a nossa professora acadêmica, né, está dizendo, está ensinando. E é uma realidade. A Bíblia não é um livro de ciência. Ela fala de criação, ela fala de muitas coisas que a ciência também estuda, mas a Bíblia é um livro sagrado, religioso. Não tente traduzir textos sagrados do ponto de vista da ciência, mas do ponto de vista da religião, da fé, ok? O homem, né, o ser humano religioso, quando abre o livro sagrado, encontra uma mensagem de orientação para a sua vida, com preceitos éticos, morais, né? Para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar normas estabelecidas pela própria manifestação religiosa. Vou repetir a leitura. Para a compreensão da mensagem do texto sagrado, o leitor deve respeitar normas estabelecidas pela própria manifestação religiosa que está descrita no livro sagrado. Eu acabei de falar sobre isso, estou aqui enfatizando isso, né? Muito sobre essa verdade aqui, né? Os livros sagrados podem apresentar nos seus textos diversas fases, né? Ou seja, textos escritos em tempos diferentes, como a Bíblia no caso. Autorias diversas, como a Bíblia no caso. Linguagens diversas, como a Bíblia no caso. Ok? E etc. O texto sagrado distingue o tempo do texto do tempo do leitor e, portanto, a necessidade de instrumentos para compreendê-lo e atualizá-lo. Acabei de falar sobre isso. O texto sagrado faz distinção entre o tempo do texto, o tempo que o texto foi escrito, com o tempo do leitor. O leitor pode estar lendo ele 100 anos depois, 500 anos depois, 1000 anos depois, 2000 anos depois, 3500 anos depois. Todo o Antigo Testamento da Bíblia cristã, ela tem mais ou menos 3.500 anos de idade, o texto, 3.000 anos de idade. O Novo Testamento, 2.000 anos de idade. Então, o tempo do texto é diferente do tempo do leitor. Portanto, eis a necessidade de instrumentos fidedignos para interpretar e compreendê-lo e depois atualizar os ensinamentos do texto sagrado para a sua vida hoje. Ok? Como diz um grande professor da USP, né? Agora aposentado, o professor Clóvis de Barros Filho, eu estudo muito com ele, ele costuma sempre dizer isso: explicação de uma clareza irritante. Eita! Vamos conhecer alguns livros sagrados. Os Vedas, coletânea de textos do hinduísmo. Um dos livros sagrados para os hinduístas, que foi compilado por volta de 3.000 anos antes de Cristo, chama-se Vedas. Tratam-se de 4 coleções de hinos, orações e textos ritualísticos revelados aos antigos sábios de 3.000 anos antes de Cristo. Imagine bem. Então, para nós, hoje seria 5.000 anos atrás. Os Vedas têm aproximadamente 5.000 anos de idade. Imagine que quem escreveu há 5.000 anos atrás, em sânscrito, a língua da época, o idioma ou a escrita da época, a visão de mundo que eles tinham naquela época, com a experiência religiosa que eles tiveram naquela época, 5.000 anos atrás. Tá entendendo? Então, olha que legal, que bacana, né? A gente estudar religiões, né?
diversidade cultural religiosa. Muito legal. Não sei se você fica empolgado tanto quanto eu, mas é porque, além de professor de ensino religioso, eu sou amante da espiritualidade. Por isso eu estudo e ensino e gosto muito mesmo. Para mim isso é o máximo, é a área que eu gosto de estudar. Desde criança, né? Sempre gostei muito dessa área. O mais antigo e sagrado é o Rig Vedas. Veda significa saber e conhecimento. É considerada pela história a escritura sagrada mais antiga da humanidade. O que os historiadores ensinam, historiadores da religião principalmente, que esse compêndio de livros sagrados chamado Vedas é o mais antigo da humanidade. Então, bem 5.000 anos de idade, fala sério, né? Os Vedas podem ser divididos em duas grandes partes. A primeira é o Shruti, significa ouvidos, onde estão os textos revelados. E o segundo é o Smriti, lembrados, que são os textos que o próprio homem produziu. Legal, né? Primeira parte, os Shruti, ouvidos, por os textos revelados pela divindade ou as divindades adoradas no hinduísmo. O segundo grupo de textos chama-se Smriti, lembrados. Ou seja, não é aquilo que se ouviu, mas aquilo que se lembra. Lembra por quê? Porque ouviu alguém ensinando, que são os textos que o próprio homem produziu. Porque se lembrou, né? Saiba mais, lapisinho vermelho. Os Vedas tiveram grande importância para o início do hinduísmo. Por meio deles foi possível reunir as diversas crenças pré-históricas em um mesmo sistema religioso. Sua essência está no respeito aos ancestrais e a vinculação aos deuses. Um dos princípios que aparecem nesses escritos é a tolerância aos outros credos, a outras crenças, né? Permitindo uma convivência pacífica com outros seres que nascem em outras religiões. Aí, ó, um exemplo a ser tomado. Eles acreditam, têm a fé deles, mas respeitam a fé dos outros. Ok? Mais um pouquinho aqui de saiba mais. Aqui a Torá no judaísmo. A Torá é o livro sagrado para o judaísmo e pode ser entendido como lei. Na verdade, a palavra Torá significa instrução. Eu estudo, né? O hebraico, estudo textos sagrados dos judeus. Mas, originalmente, significa ensinamento ou instrução. Tradicionalmente, é escrito em pergaminhos. Tradicionalmente, na tradição antiga, né? E preservados até hoje também, né? A Torá mesmo. Existe ela em formato livro comum, formato livro, mas tradicionalmente é em forma de pergaminhos, como nesta imagem aqui. A Torá é composta por 5 livros, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Bereshit, para Gênesis, no original em hebraico. Shemot, original para Êxodo. Vaikra, original hebraico para Levítico. Bamidbar, original para Números, e Devarim, original para Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio são palavras gregas, né? Quando traduziram a Torá para o grego, aí colocaram esses nomes. Mas para os judeus na língua hebraica é Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Os 5 livros, chamado de esse compêndio de Torá, instrução. Conhecidos também como os 5 livros de Moisés ou Pentateuco. Penta de 5, né? 5 livros, Pentateuco.
Isso também no grego. Eles incluem os relatos bíblicos da origem do mundo, dos ancestrais de Israel, da escravização dos israelitas no Egito e da sua libertação, do recebimento dos 10 mandamentos no Monte Sinai e da peregrinação dos israelitas pelo deserto antes de sua entrada na terra prometida, terra de Canaã, hoje conhecida como terra de Israel, ou Palestina. Ok? Coogan, 2007, página 30. Ok. Na Torá é contada a história do povo judeu e nela existem as leis judaicas que fazem parte da aliança de Deus com o povo escolhido, devendo, por isso, ser observadas integralmente. São 613 leis ou obrigações fundamentais descritas para os judeus no livro sagrado, na Torá. Entre essas leis estão os 10 mandamentos, escritos na tábua de pedra, o livro de orações diárias chamadas Sidur, as festividades Mazor, os rituais, as regras de higiene e as leis morais. Durante a celebração, os pergaminhos da Torá são erguidos e os fiéis ficam de pé e exclamam: esta é a lei que Moisés promulgou para os filhos de Israel. Isso está escrito lá em Deuteronômio ou Devarim, capítulo 4, versículo 44. Quando ele diz que durante a celebração os pergaminhos da Torá são erguidos e os fiéis ficam de pé e exclamam, está falando de todos os cultos no dia chamado Shabat, que para nós é sábado, nas sinagogas, que em hebraico é Kehilat. Sinagoga é uma palavra grega para os pequenos templos onde os judeus se reúnem para cultuar no sábado ou no Shabat. Quando a Torá não está em uso, os pergaminhos são enrolados e cobertos. Costuma-se colocar sobre os remates dos pergaminhos coroas, conhecidas como keter. A palavra keter em hebraico significa coroa. E esses remates dos pergaminhos, que são coroas, conhecidas como keter Torá, ou coroa da Torá, ou coroa da lei, que significa a soberania da lei para a vida do povo judeu. Ok? São curiosidades interessantíssimas sobre o judaísmo. Agora, o Alcorão, livro sagrado do islamismo. O Alcorão é o livro sagrado para o islamismo. Os seguidores acreditam ser a revelação da fala, da palavra de Deus para Mohamed, para Maomé. Para os muçulmanos, a mensagem divina foi transmitida para profetas anteriores, como, por exemplo, Moisés, Jesus, mas foi corrompida pelos homens. Olha só o que os muçulmanos acreditam, que essa mensagem que está contida no Alcorão foi transmitida para Moisés. Aí Moisés escreveu e os judeus chamam de Torá. Foi transmitida a Jesus, mas eles consideram Jesus como profeta e não como filho de Deus. Os seguidores de Jesus escreveram, é chamado de Novo Testamento. Só que aí eles acreditam que esses ensinamentos foi corrompido pelos homens. Portanto, para os muçulmanos, somente o Alcorão expressa sem falha nenhuma a palavra de Deus. É uma crença deles. Quem sou eu para criticar? Alcorão, Corão ou Tirna significa leitura ou recitação. E suas palavras geralmente são cantadas, porque quando Maomé recebeu os primeiros versos do anjo Gabriel, o anjo Gabriel é um anjo conhecido na cultura judaica, em 610 d.C., ele pediu que fossem recitados. Alcorão, nos seus primeiros textos, fala sobre a unicidade divina, o papel de Deus na história, o papel de Maomé, como seu profeta, como profeta de Deus, o juízo final e a necessidade de ajudar ao próximo. Outras partes tratam de assuntos comunitários relacionados à família, casamento e de interesses legais, éticos e sociais. Esses são os temas encontrados no Alcorão. Você sabia? O islamismo é a religião monoteísta revelada por Maomé.
Muçulmano é o indivíduo que adere à religião Islã. Ok? Então, a diferença entre islamismo, que é a religião, e muçulmano, que é o indivíduo que adere à religião islâmica. Ok? Bíblia no cristianismo. Eis aqui, talvez, o livro sagrado mais conhecido e mais lido no mundo. Bíblia é o texto sagrado para o cristianismo e significa livros. A palavra Bíblia, né? Na verdade, é uma biblioteca. É uma coletânea de livros, né? Assim como a Torá também. A Tanar dos judeus, Tanar. A Torá também, né? A Bíblia não é um único livro e sim uma coletânea de 73 livros para os católicos e ortodoxos e 66 livros para os evangélicos ou protestantes. A Bíblia possui um grande valor espiritual e religioso para todo cristão. Até para quem não é cristão, alguns não cristãos também olham para a Bíblia como um livro de grande importância, valor, que exprime ideias e conceitos morais e éticos que valem a pena. Ela está dividida em duas grandes partes, Antigo Testamento, isso do ponto de vista teológico, do ponto de vista judaico, Primeira Aliança, e para os judeus messiânicos, o Novo Testamento é chamado de Aliança Renovada ou Brit Hadashah. Mas para os europeus, os americanos também, América do Norte, Central e do Sul, né, para os ocidentais, a Bíblia é dividida em duas partes. A primeira como Antigo Testamento, e no Antigo Testamento temos o relato da experiência religiosa do povo israelita e sua origem, e temos também o Novo Testamento. Está descrita no Novo Testamento a vida e obra de Jesus Cristo, e nele também encontramos fatos que originam a igreja cristã. Aqui eu tenho que discordar como estudioso desta afirmativa, né? A igreja cristã hoje conhecida, eu falei em aula anterior, ela tem pressupostos na pessoa de Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José, o judeu. Ela tem seus pressupostos, suas raízes na tradição de fé judaica, porém foi tirada de lá e espalhada pelo mundo através dos romanos, através de Constantino e os demais, como religião do império, e foi denominada religião cristã. Ok? A Bíblia também fala sobre a vida dos primeiros apóstolos e o movimento da expressão da fé cristã. Existem outros assuntos como orações, rituais, história, sabedoria e até mesmo poesia consideradas inspiradas por Deus. Saiba mais. Segundo a fé cristã, existe uma diferença entre inspiração e revelação. Para os cristãos, a revelação acontece quando Deus manifesta ao homem verdades de fé. A inspiração é Deus movendo no homem a vontade de escrever verdades de fé, chamado de dogma. O livro dos espíritas. Os espíritas não chamam seus livros de sagrado, e sim de livros, que servem para o estudo e aperfeiçoamento individual. Podemos citar 5 obras básicas escritas por Allan Kardec, pai do Espiritismo. Livro dos Espíritos, 1857. Livro dos Médiuns, 1861. É o ano em que foi escrito e foi publicado, né? Evangelho segundo o Espiritismo, 1864. Céu e Inferno, 1865. A Gênese, 1868. Ok? Livro sagrado para os budistas.
Sabemos que o Buda não deixou nada escrito, pois seus ensinamentos eram feitos somente pela oralidade, através da fala, oralmente, né? Ou seja, de forma falada. Após a sua morte, seus seguidores passaram a transcrever suas ideias em textos escritos. Por isso, no budismo encontramos diversos escritos inspirados nos ensinamentos de Buda. Para alguns budistas, um dos livros mais representativos é o chamado Dhammapada, pois apresenta os ensinamentos de vida transmitidos por Buda, por Siddhartha Gautama. Tao Te Ching, ou Livro da Lei do Universo e Sua Virtude, da tradição religiosa do taoísmo. Acredita-se que o primeiro livro elaborado tenha sido escrito por Lao Tse, conhecido como Tao Te Ching, ou Tao Te Ching, Livro da Lei do Universo e Sua Virtude. O livro tem apenas 20 a 25 páginas, está escrito em 81 capítulos que falam sobre a relação do homem com a força da natureza. O significado das palavras Tao é caminho, Te, virtude e Xing, livro. Mas no livro quer dizer fundamentos do mundo, ok? Mais um livro sagrado a estudar. O livro de Mormon, ou Religião de Mormons. O livro de Mormon foi escrito na América do Norte, em 1823, por Joseph Smith, que recebeu a missão do anjo Moroni de traduzir um livro que se achava escondido escrito em placas de ouro. Joseph Smith levou praticamente 10 anos para decifrar e traduzir esses manuscritos, que hoje é conhecido como o Livro de Mormon, escritura seguida pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os seguidores são conhecidos como Mormons e acreditam que sua Bíblia seja o livro seguinte após o Novo Testamento. A devoção ao livro é garantia da salvação no juízo final. Leitura dos livros sagrados. Podemos dizer que existem duas maneiras de leitura interpretativa dos livros sagrados, que são a partir de sua literalidade ou a partir de estudos. A leitura a partir da literalidade, do ponto de vista literal, né? É entender que os textos sagrados não possuem nenhum tipo de erro, pois são escrituras inspiradas pelo divino. Em outras palavras, há um sentido objetivo imposto pelo texto, que não demanda esforços particulares de interpretação, por ser cada um dos textos visto como relação direta de Deus, de Deus, Alá e Yahweh, seu sentido único, diretamente acessível. Vasconcelos, 2008, página 43. Ou seja, o que a professora está dizendo? E para você ler um texto sagrado, eu já havia falado isso antes. Ou você estuda o idioma original e a cultura do povo do qual pertence esse livro, ou você lê do ponto de vista literal. O ponto de vista literal é você ver o que está escrito e já levar ao pé da letra. Porém que, se você vai ler um texto sagrado no idioma original e você não conhece o idioma original, você vai ter que estudar do mesmo jeito. Continuando a leitura, essa ideia de verdade absoluta dos livros sagrados pode levar ao fundamentalismo. Podemos definir um grupo como fundamentalista quando a. O conteúdo do texto é visto numa totalidade de sentido supostamente objetiva. B. Ele considera o texto como anistórico, isto é, como independente da conjuntura específica onde surgiu e como portador de sua mensagem que não pode ser adaptada aos novos tempos. C. Ele julga possível deduzir do texto um modelo de sociedade perfeita que precisa ser concretizado. Esse é o fundamentalista. A leitura a partir de estudos é a busca do significado. O estudo da história do nascimento dos textos,
o estudo da composição dos próprios textos de sua sociedade e de sua cultura, o estudo da língua em que os textos foram escritos, estudos do gênero literário do texto que podem aparecer como uma linguagem mitológica, uma saga, uma crônica, uma doutrina, um poema, etc. Queridos, o fundamentalista geralmente é problemático. Ele quer transformar a sociedade de hoje na sociedade da época em que o texto foi escrito. Então, o fundamentalista é uma pessoa problemática. Eu, professor Gilberto Souza, opto por esta opção aqui, ó. O estudo. E olha aí a composição. O estudo da história do nascimento dos textos, o estudo da composição dos próprios textos de sua sociedade e da sua cultura, o estudo da língua em que os textos foram escritos, os estudos do gênero literário do texto que podem aparecer como uma linguagem mitológica, uma saga, uma crônica, uma doutrina, um poema, enfim, ok? Do meu ponto de vista, se é que eu posso dar aqui uma sugestão, esta é a forma mais apropriada para se estudar e aprender e conhecer textos sagrados. Pessoal, esta foi a nossa videoaula sobre textos sagrados. Eu agradeço pela sua atenção e aguardo você para uma próxima. Até lá, gente!